groselha! Olá, tudo bom? Que bom que tá tudo bem com você. Eu tô bem gripado e é por isso que eu demorei tanto pra poder gravar um vídeo. 4 dias se passaram. Eu ainda não melhorei, mas vamos lá, eu acho que esse vídeo vai ser legal. Eu preparei, antes de gripar, um material para Spellfire. Então esse vídeo aqui é ideal para você que tem umas cartas de Spellfire na sua casa aí, tá? Você que é velho pra caramba e deve estar com 35, 40, 45 anos de idade aí. Se você tem umas cartas de Spellfire, ou se você é mais novo, né, e herdou aí, tem as cartas de Spellfire do meu irmão, tem as cartas de Spellfire do meu pai, esse vídeo aqui pode ser legal para você também. O objetivo desse material que eu preparei é dividir um pouco, sem entrar no mérito do mod que eu tenho feito, né, em inglês e tal, que é uma coisa que eu quero. Ele vai de encontro a tentar brincar com as ideias, com os conceitos desse mod, usando as cartas de Spellfire como elas são. Não usando todas as cartas, mas usando 90% delas, tá? Então já vamos partir do pressuposto de que o que eu vou mostrar aqui considera que você sabe jogar Spellfire. Se você não sabe jogar Spellfire, tem vídeos na internet, tem a regra oficial do pessoal que é a Liga Brasileira aí, né, oficial e tal, para campeonatos e tudo mais. Mas você pode correr atrás desses vídeos, ou você pode ir na internet também ver as regras, tá bom? Mas fica tranquilo, tá bom? Se você não souber como joga, não quer caçar, não quer ver em lugar nenhum, manda um comentário aqui no canal. Eu gravo um videozinho super rápido explicando como eu jogo, tá? O que vai estar o que vai deixar muito aquém de como as regras oficiais são, no sentido de completas e tudo mais e blá blá blá, tá bom? Dito isso, vamos mostrar então os materiais que eu tô deixando de graça num drive para você baixar. Óbvio que é de graça porque isso é um mod, é um fan-made, né? Não pode ser explorado economicamente de forma alguma. Isso é uma, né? A gente está usando propriedade intelectual aí de Dungeons and Dragons, que hoje em dia é da Wizards of the Coast, que já foi que era da TSR, né? Mas não tem galho nenhum, você baixa e joga na sua casa, não é uma coisa para ser vendida nem nada, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos documentos, e aí eu acho que o principal é o Control Board. Então vamos começar por ele e depois a gente passa rapidinho pelos outros arquivos. Bom, gente, então esse aqui é o Control Board, ou tabuleirinho de controle. Você já saiba que tudo isso aí que eu estou disponibilizando está em A4, né, folha padrão A4, para você poder imprimir isso na sua casa ou poder ir numa gráfica rápida e imprimir isso de uma maneira barata. Então vamos começar aqui do começo, tá? Esses PPPPPP aqui em cima é para você, né, caso você queira colar essa folha num papelão, num Horley, você pode fazer um tabuleirinho mais durinho e aí você faz uns tokenzinhos, faz uns marcadores para você poder marcar aqui, né, andar em cima das áreas que a gente tem aqui, desde o total de batalha, marcar fase e marcar aqui essa track, tá? Então essas 3 tracks aqui você marcaria. O resto aqui é só para você ler as regras e olhar, sempre ter o player aid que o pessoal fala, né, o auxílio de jogador, para poder brincar com as cartas dessa maneira. Então vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Então aqui em cima não tem nada demais, é para você marcar o total de batalha, tá? Cheguei a 20, e aí o que eu faço? Pô, pega outro marcador e vai somando o resto, né? Aí aqui embaixo a gente já vai falar bastante do que muda no jogo, principalmente em condição de vitória e numa economia indireta que foi aplicada ao jogo. Então vamos começar do começo. Você está vendo aqui que tem um espacinho que é sem reino. Um reino, primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino, quinto reino e sexto reino. Então a condição de vitória do jogo, ela não é mais bater o número de reinos nesse mod, tá? Não é fazer 6 reinos, ganhei, ou fazer 8 reinos, ou fazer 10 reinos, ganhei.
Na verdade, aqui você tem pontos de vitória. Então você joga para acumular ou 50 pontos de vitória, numa partida que eu testei com um brother meu, e deu um tempo quase idêntico de uma partida de Spellfire, até um pouquinho mais rápido. Ou você joga por 100 pontos de vitória para saborear mais o game, beleza? E aí, aqui você pega o seu quadradinho, né? Sei lá, seu player 1, vai andando aqui para marcar para você não se embananar e acelerar o jogo, porque a ideia é acelerar. Então, com um reino, você ganha 1 ponto de vitória toda santa fase 0, tá? Que é o começo do seu turno, antes de você comprar cartas. Com 2 reinos, eu ganho 2 pontos de vitória por turno. Tá? Não é 2 mais 1 aqui. Aqui já tá a continha feita. Com 3 reinos, meu terceiro reino vai me dar. Com 3 reinos vai dar 4 pontos de vitória e assim por diante. Se eu tiver os 6 reinos, são 10 pontos de vitória. Obviamente, calculando 50 pontos de vitória para vencer e tirando uma habilidade do jogo aqui inteira que baixa ponto de vitória, é para dar um endgame mesmo, tá? E obviamente, pro jogo de 100 pontos, você tem também uma aceleração aí no final, se o cara deixou você construir um império desse tamanho. Então, primeira coisa, ponto de vitória. Segunda coisa que você vai ver é esse nível 4, nível 5, né? Nível 5 de novo, nível 6, 7, 8 e 9, tá? 2 nível 5 aqui mesmo, não tem nada de errado. Então, você aqui, por esse mod, você pode ter campeões mesmo que você não tenha reinos, tá? Então, aqui é só para marcar que você não tem nenhum reino em jogo. Aí, a partir dali, você vai ter uma economia indireta. Eu falo indireta porque eu não vou colocar custo nas tuas cartas de Spellfire. E também no meu mod eu também não estou fazendo isso para não demorar uma eternidade para ter as cartinhas do jeito que eu quero para jogar aqui. Então, não que eu esteja fazendo exatamente isso no meu mod, mas é uma das premissas que eu testei e ficou bem legal. Então, isso muda bastante como você vai construir o seu deck. Por quê? Esse nível é o nível máximo de campeão e o nível máximo de aliado que você pode usar de acordo com o tamanho do seu império. Então, se eu não tenho nenhum reino, eu posso baixar campeões de nível 4, 3, 2 e 1, enfim. Posso usar aliados mais 4, mais 3, mais 2 e mais 1. Isso vai evoluindo. Então, os meus heróis, né? Meu Deus do céu, nível 8, nível 9... eles só entram em jogo num late game ou se eu fizer um bom uso da carta de fortificação. Então os holdings aqui, eu quis realmente trazer muita utilidade para essas cartas, para elas serem realmente muito interessantes e ficarem pau a pau com as outras cartas do jogo, tá? É um ponto de vista que eu tenho, você obviamente não é obrigado a concordar, mas eu realmente sempre... Quando jogava Spellfire tradicional, moleque lá, com 14, 13, 15, 16, 17, até os 17, 18 anos eu joguei. Aí depois parei e fiquei no Magic. Eu sentia que holding era um negócio assim, só se fosse um holding muito, mas muito incrível pra você pôr no jogo. Eu falava, meu, um tipo de carta que usa de vez em nunca é praticamente, sabe, uma gordura de design. Então eu quis trazer mais utilidade. Nesse mod a gente vai ver por quê. Tem a ver com pontos de vitória, tem a ver com limite de cartas na mão e tem a ver com melhorar o nível dos campeões e dos aliados que você pode utilizar, tá bom? Guarda na cabeça que, eu baixei um cara de nível 6 porque eu tinha 3 reinos, aí o cara arrasou, agora eu só tenho 2. Esse cara de nível 6 morre, André? Não, não morre, ele já baixou, já foi, né? Tá bom? É só pra barrar o baixar. A partir daí a gente vai entrar então agora no miolo do mod. Então o mod inteiro eu poderia fazer um livro, mas eu quis explicar de uma maneira que fica na tua frente para você poder jogar de um jeito mais prático. Então cada uma dessas, né, tipos de carta e designações, tipos de sei lá, vou falar o que? Template, raça, eles têm habilidades novas. E existe uma regrinha também chamada Quests nova, que é para você não depender da sorte tanto para buscar cartas que você precisa, beleza? E aí também você vai notar que aqui existe um cheiro do que eu tô fazendo no mod lá, né? E aqui é legal que já dá para jogar com as cartas que eu tenho. Que os campeões façam algo mais além de simplesmente só bater. Por isso que tem a regra de quest. Que é, by the way, tá? Tem uma versão dessa regra no folheto original, tá? A primeira edição que eu tenho aqui na minha casa. Eu falei, nossa, olha, existia uma regra opcional de quests, mas ela do jeito que funciona não era muito legal.
Aqui eu mudei. Bom, vamos pro começo, né? Então vamos pegar os heróis aqui, eu vou dar um zoom. Tchum. Então, os heróis, como funcionam os heróis, tá? Os heróis aqui, já vamos adiantar. Nesse mod você não vai usar as Unarmed Combat Cards, ou as cartas de combate desarmados, aquelas cartas que tem o ícone do soquinho. Aqui, eles não vão precisar dessas cartas, essas cartas estão banidas do jogo. Enfim, faça o que você quiser aí, eu tô só trazendo a recomendação completa do mod do jeito que eu desenhei. Porque eles têm uma habilidade que é bater. Então, os heróis, eles podem descartar uma carta, e aí você vai ver aqui, ó, D4, D5, D6 e D8. Ah, André, então já não gostei, porque eu não tenho esses dados de D&D, esses dados de RPG aí. Relaxa que eu deixei também na pasta, tem umas cartinhas para você poder usar elas como dados, e elas também vão marcar a hora do dia, para interagir com aquelas cartas todas que tem horários, e você poder brincar com essas cartas do jeito mais legal, mais variado, sem depender de jogar de madrugada, jogar de manhã, enfim. Então considera que ou você tem os dados de RPG, o D4 é aquele piramidal, o D6 é o tradicionalzinho, né? E o D8 é aquele que todo mundo adora confundir com o D10, né? Com dado de 10 lados. Então, os heróis em batalha, você vai poder descartar uma carta da sua mão, e aí você vai rolar um D4 e somar isso aí no seu bônus. Só que se este herói estiver com uma arma anexada a ele, né? Uma espada, um martelo, um machado, enfim, uma arma, esse número muda, então você não vai jogar um D4, você vai jogar um D6, que você poderia até conseguir um mais 6 aí, só porque está lutando com um herói armado. E se esta arma for um artefato, aí é melhor ainda, vira um D8, beleza? Aí a gente tem uma segunda habilidade, que a gente vai ver como ela vai ser útil quando a gente falar de dragões. Então esse iconezinho aí que eu criei é de dragão. Então ele é imune e dá imunidade contra poderes de dragão. Então os poderes de dragão são anulados, né, quando você está lutando um herói contra o dragão, tá? E uma outra habilidade bem legal, traduzindo aí uma leadership, né? Heróis não usam magias, né? O Spellfire ele gerava muito em torno assim do desesperadamente fazer todo mundo poder usar algum tipo de magia. Agora aqui a ideia é que você não necessite sempre disso, tá? Então o herói também tem uma habilidade bem legal, que ele vai poder retornar um aliado depois que ele vence uma batalha. Então quando ele vence a batalha, normalmente no jogo você descarta todos os aliados que você usou. Ganhando ou perdendo eles vão embora, né? O herói ele pode fazer isso, tá? Deixo aqui só um detalhe, guarda aí o disclaimer. Não retorne nenhum tipo de aliado undead, beleza? Por quê? Porque se for um herói undead, você vai ver, o undead ele retorna aliados undead. Então ele retorna aliados que não são undeads, que não são mortos-vivos. O próximo é o clérigo. Os clérigos, nitidamente aqui, me inspirei muito na regra opcional também do folheto, tá? Só que mais OP. Então, os clérigos aqui, eles são imunes e dão imunidade contra os poderes de undead. Então, eles bloqueiam os poderes de undead. A gente vai ver, os undeads, eles afastam, né? Eles têm o terror e as cartas voltam. Quem baixou da mão, volta pra mão. Quem veio do pool, volta pro pool dos campeões, né? E o clérigo, ele é imune e dá imunidade. Olha que bonito, né? Olha a revisão, que bonito, né? Tá escrito imunidade. Ai, meu pai, viu, cara? No vídeo vai ficar com erro. Eu vou arrumar isso e vou colocar lá no Drive arrumado, tá bom, gente? Perdão aí pelo erro. Viva o revisor, né? Então, ele bloqueia esses poderes de undead. E aí ele tem uma habilidade muito OP contra undeads, que a ideia aqui é ter matching de tipos de campeões e tipos de, né, de templates, pra gente ter um colorido e uma luta eterna dentro do baralho, tá? O baralho não ser tão especializado, a gente tem que fazer um baralho mais variado, vamos falar assim. Então os clérigos eles ganham mais 2, né? Ganham um bônus de mais 2 nos seus níveis para cada inimigo morto-vivo undead na batalha, beleza? Então é bem legal, porque eles são os caras para matar morto-vivo. Os monstros, eles também não vão usar as Unarmed Combat Cards que existiam lá, tá bom? Eles têm uma habilidade própria, eles vão crescendo. Então, inspirado na brincadeira do avanço de dados, né, do livro dos monstros de Dungeons and Dragons, aqui eu quis trazer essa brincadeira. Então, cada vez que um monstro vence uma batalha, ele vai ganhar um token mais 1. Que token, André? Que token, cara? Está lá para você fazer os seus tokens, tá? Eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Tem um arquivo bonitinho com os tokens, até com
aquela coisa de troquinho, né? Tem token mais 1, token mais 3, aí você acumulou 3, já tira os 3 tokenzinhos, põe um mais 3 em cima. Então fica tranquilo que os tokenzinhos, os marcadores estão. E você pode usar o marcador que você quiser. Mas a regra aqui para monstros é, cada vez que ele vence uma batalha, ele ganha um token mais 1. Esse token é permanente e muda, tá, o nível básico daquele monstro, deixando ele menos vulnerável a outras paradas também. E a quantidade máxima de tokens que você pode enfiar no monstro é o número do ícone original daquele monstro. Então, se o monstro tem nível 5 na sua carta, ele pode ter até 5 tokens desse, virando um monstro de nível 10. Bem atraente. Mas você tem que buildar, tem que ir vencendo as batalhas, e obviamente o jogador do outro lado fica na urgência de querer matar os monstros. Aquelas suas cartas todas que ganham níveis bônus contra monstros, elas vão ser úteis agora mais do que nunca, tanto porque elas são um nível menor e podem entrar em jogo mais cedo com a regra da economia indireta ali, né, do quantos reinos eu tenho, que me dá a liberdade de baixar tal cara de tal nível, como também vai ser muito bom ter um cara que ganha níveis para lutar contra monstros que estão crescendo. Os magos, eles não precisavam de muita coisa, mas eu quis trazer alguma coisa temática para todo mundo. Então, o mago ele ganha mais 1 se estiver usando item mágico. Se ele estiver usando item mágico e artefato, né, ou só artefato, ganha mais 2. Ele vai ser o cara que vai cancelar os poderes de licantropos, de werbeasts, né? Então, a gente vai ver os poderes do werbeast, né? Ele tem como... Ele joga um D4 de bônus quando ele tá lutando à noite. Ele regenera e tal. Esses poderes todos são cancelados quando um mago tá lutando contra ele, tá? É uma parada meio Van Helsing, assim, só que para magos, né, de conhecimento arcano e tal. E eles têm uma habilidade bem legal, que aqui é uma ação que você vai fazer com o mago, além de ficar lutando e batendo. Você pode enviar o mago pro limbo, né? E aí na outra fase 0 ele volta do limbo. Só que quando você faz isso, você tem que descartar 2 magias da sua mão, e aí no outro turno você vai comprar uma carta a mais, tá bom? Então dá pra fazer um combinho legal aí, vários magos saindo do pool para pesquisar segredos arcanos para você sacar mais cartas no próximo turno. Agora os ladrões. Os ladrões são bem straightforward, eles são bem diretos aqui. Eles vão ganhar mais 2 níveis quando eles lutam, né, defendendo ou atacando um reino que tem uma fortificação. E fica tranquilo que você vai ver que fortificações vão aparecer mais nos baralhos aí à medida que você vai jogando, porque elas são bem mais interessantes, a gente vai falar sobre. E ele é o único que tem uma habilidade que rouba ponto de vitória. Então ele tira, a única maneira de alguém voltar pontos de vitória é com um ladrão. Então o ladrão, quando ele ataca e ele sobrevive, não é que ele ataca e vence a batalha. Se algum efeito daqueles de cancele a batalha, não há nenhum vencedor nem perdedor, cancele a batalha e bibibi, né, trevas, darkness, né, você sobreviveu, você vai roubar um ponto de vitória do cara, beleza? Psionicos, bem diferentosos, né? Eles têm 2 habilidades. A primeira aqui, cara, seria impossível explicar aqui num resumo, né, de tabuleirinho tudo, mas dá pra entender o sentido e você aplica aí na sua casa. Os psionicos, eles são imunes e dão imunidade também para seus aliados contra qualquer efeito que controla ele, ou controla os aliados, ou que força os aliados a ir embora, ou força os aliados a voltar pra mão, né? Resumindo, os psionicos são basicamente imunes aos medos que a gente vai ver aqui, né? A habilidade dos undeads de fazer os caras voltar não funciona pro psionico, né? E nem pros aliados dele. As habilidades do dragão de mandar os caras nível 4 menos voltar também não funciona com ele. Beleza, né? Óbvio, os heróis também, né? Estão se lixando pros poderes do dragão, o medo de dragão. Assim como os clérigos estão se lixando pro medo de undeads. Mas os psionicos têm uma mente mais forte, mente mais treinada. Então, aquele Mind Flayer, né, aquele devorador de mentes que faz o aliado trocar de lado, o Maligor the Red, ou Maligor o Vermelho, lá, aquele mago nível 3 de Forgotten Realms, essas habilidades não funcionam com os psionicos. E eles têm uma habilidade que é bem divertidosa também para aquele tipo de deck que gosta de ficar vendo a mão do cara. Eles ganham mais 3 em batalha se você usar algum efeito que afeta a mão do oponente. Então, se algum efeito é para ver a mão do oponente, ou pegar uma carta aleatória da mão do oponente, alguma coisa desse tipo, os psionicos vão ganhar mais 3. Agora a gente fala dos regentes, que é um tipo de campeão que eu não curto. Eu tenho pouquíssimos aqui, mas não gostei muito da ideia. Achava uma coisa muito atrelada a Birthright, um cenário de campanha. Mas isso aqui é para liberar para você jogar com as suas cartas. E regentes foram lançados, as pessoas têm essas cartas
curtem. Então eu trouxe um pouco a temática aí da nobreza. Eles ganham mais um para cada reino que você tenha, que seja do mesmo mundo que o regente. Então se esse regente é de Greyhawk, ele ganha mais um para cada reino de Greyhawk que você tem em jogo, tá? Que você tem. E ele tem uma habilidade bem legal, né? Do tipo de governante e tal, de reconstruir reinos com um custo alternativo. Você, em vez de gastar 3 cartas da sua mão, você pode pagar um ponto de vitória e reconstruir um reino do mesmo mundo do regente, beleza? Bom, aí a gente vai aqui para baixo, vambora, que a gente tá quase lá, hein? Artefatos. Artefatos, eu quis trazer uma temática legal para eles, porque, enfim, depois de muitas coleções de Spellfire, chegou uma hora que, assim, um artefato para um item mágico ficou basicamente, assim, a limitação de você travar o artefato no cara que tem o mesmo mundo, mas não via grandes diferenças. Agora tem uma diferença imensa, tá? Tanto é que você vai ver que tá bem limitado o número de artefatos por baralho. Elas são cartas, assim, para significar que você achou um negócio mágico muito incrível. Então os artefatos vão dar mais uma carta por turno. Então se eu tenho 2 artefatos na mesa, eu vou comprar as 3 cartas por turno mais 2, são 5 cartas por turno. E existe um set collection aqui. Se eu tiver 3 artefatos na mesa, eles passam a produzir 2 pontos de vitória por turno. É quase um reino extra, tá bom? Agora vamos falar das fortificações. Eu falei bastante delas até a gente chegar. Veja como elas estão muito mais relevantes no jogo. Então as fortificações, elas produzem um ponto de vitória a mais, cada uma delas. Elas vão aumentar o nível, a produção de campeões, né, em mais um. Então, ou seja, se eu tô lá com, sei lá, nível 5, porque eu tenho 2 reinos em jogo, eu tenho 2 fortificações, uma em cada uma desses reinos, eu já posso baixar uns caras de nível 7. Então ficou bem melhor, bem mais importante esse tipo de carta. E ele, não contente com isso, só vai aumentar o limite máximo de cartas na sua mão. Então de 8 vai para 9, vai para 10, vai para 11 e o jogo começa a ficar muito louco, tá bom? Aí a gente fala aqui das quests. As quests não são um tipo de carta, é uma regra. A regra de quest, ela foi modificada a partir do que existia no manual. Então, qual é a brincadeira aqui? Você vai na fase 0 escolher um grupo entre campeões e aliados. Você pode pegar aliados da sua mão para montar esse grupo também, de até 5 membros naquele grupo, e vai mandar eles para o limbo. Então os campeões saem do pool, né, os aliados saem da sua mão e vão montar aquele grupo, e eles vão para uma quest. Você vai nomear então um ícone, que é o objetivo daquela quest, né? Então um ícone com a ressalva de campeão, tá? Campeão, você não vai falar o ícone exato do campeão. Você não vai falar, estou procurando um mago, estou procurando um clérigo, estou procurando um ladrão, estou procurando um campeão. De resto, estou procurando um artefato. Vai ser a jogada mais óbvia. Estou procurando uma fortificação, estou procurando um reino, porque não vem reino. Você vai nomear esse objetivo. Na outra fase 0 do seu próximo turno, né? Vai começar o seu turno antes de comprar carta, fase 0. Você vai descobrir o que aconteceu nessa quest. Então, você vai checar uma carta para cada membro do grupo. Então, se tem um carinha só fazendo a quest, vai checar uma carta. Tem 5 caras no grupo, são 5 cartas. O que é checar uma carta? Você vai pegar do baralho do seu oponente e vai revelar a primeira carta daquele baralho. E assim por diante, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, de acordo com quantas cartas você tem que revelar. A partir dali, você vai comparar níveis das cartas que apareceram, que são campeões e aliados, tá? Carta de magia do cara que abriu lá no baralho do oponente, vale? Não. Item mágico, vale? Não. Holding, vale? Não. Nada vale, só vale campeão e aliado, que apareceu lá, tá? Personagem que apareceu para lutar contra os teus carinhos, teus heróis. Compara os níveis, vê se você venceu. Os poderes básicos, né? Incluindo os poderes que estão aqui nesse mod, você utilize eles. Então, apareceu um herói do cara, o oponente lá, o cara joga um D4 para dar o ataque, pode jogar, tá? O cara descarta a cartinha da mão e usa a habilidade básica, tá? Mas ninguém vai soltar spell, ninguém vai usar mais aliados, ninguém vai equipar item mágico, ninguém vai usar evento, nada disso, tá? Compara, você perdeu, os caras morreram, descarte, né? Você venceu. Aí, quanto maior o grupo, melhor. Você vai revelar 2 cartas do seu baralho, do topo do seu baralho, para cada membro que estava naquele grupo.
Você quis montar a sua Sociedade do Anel temporária, são 10 cartas do baralho que você vai abrir para procurar o objetivo, beleza? Então, estou procurando um reino. Você vai abrir as próximas 10 cartas do baralho. Se for 5 caras no grupo, né? 5 caras no grupo, 2 vezes 5, 10. Vou abrir 10 primeiras cartas do meu baralho para ver se aparece um reino. E aí eu pego um reino e ponho na minha mão, beleza? Os campeões que terminaram a quest vivos voltam pro pool. Os aliados vão embora, são descartados. Aí você pode fazer combinhos, né? Montar o seu grupo, ter um herói, porque ele já retorna um aliado, né? Ele vence aquela batalha e tal. Ele venceu a quest, né? Um morto-vivo volta um aliado. Então dá pra fazer combinhos aí. Morto-vivo. Os mortos-vivos, eles enviam de volta inimigos de um nível, né? Que vai aumentando. É o terror dos mortos-vivos, né? Um morto-vivo vai enviar de volta os inimigos de nível 2, mais um, que é ele, 3. Então, um morto-vivo sozinho envia de volta inimigos de nível 3 ou menor, né? Nível 3, nível 2, nível 1. E isso vai aumentando. Quanto maior a horda de mortos-vivos, mais medo vai provocando no coração dos seres vivos. O que é enviar de volta, mano? Enviar de volta é o que tá falando mesmo. Volta pro ponto de origem. O campeão vem do pool, né? Ou veio da sua mão, você baixou de surpresa. Pela regra do Spellfire, você pode baixar um campeão para defender de surpresa ou para atacar de surpresa. Ele volta pro ponto de origem. Se ele veio do pool, ele volta pro pool. Se ele veio da mão, ele volta pra mão. Baixei aliados, cara. Os aliados também sofrem isso. Sofrem esse terror. Eu baixei o aliado. O aliado era, sei lá, vamos supor que tem um morto-vivo atacando. Então o terror dele no momento é nível 3. Então um cara de nível 3 ou menos foge, mas eu tô lutando lá com um campeão de nível 7 e baixei um aliado que é nível 4, mais 4. Esse cara não tá sob terror, mas aí o player do outro lado vai e usa mais aliados mortos-vivos e o terror chegou no nível 4. O que acontece com esse cara que tava lutando? Ele abandona a batalha, ele vai voltar pra sua mão. É bem interessante, tá? É forte, é pra fazer o morto-vivo brilhar mesmo, querer pôr no deck e tudo mais. E ele tem essa habilidade de retornar um aliado morto-vivo depois que ele vence a batalha. Então quando ele vence a batalha, é muito bom. Note um detalhe. Pô, acho super OP esse treco, cara. Vai quebrar o game. Não vai quebrar o game, cara, porque você tem clérigos e eles estão se lixando. Então o clérigo e os aliados dele não sofrem esse terror. E os clérigos vão ganhar bônus para matar os mortos-vivos e vão bloquear a habilidade do morto-vivo de retornar aliado morto-vivo, mesmo que ele vença, tá bom? E aí vamos falar de gigantes. Os gigantes, quando eles vencem uma batalha, eles vão destruir sempre o holding. Eles foram bloqueados por um campeão. Eles matam aquele campeão, né? Ele não vai arrasar o reino, mas o gigante ele tem essa sacanagem. Ele vai pegar e já tacar um negócio. Vai arrasar a cidade que tá ali do lado, né? Ele vai arrasar a fortificação, não o reino, tá? Mas é bem útil, porque as fortificações você vai experimentar. Vão mudar muito o jogo, são cartas agora bem mais valiosas. Eles são imunes a muros, então aquelas magias de muro, né? Muro de fogo, muro de força, muro de ferro, né? Eles ignoram aquilo, tá? Então aparece um muro, pra ele aquele muro não dá bônus, não bloqueia ninguém, ele passa ali e vai com Deus, tá bom? E ele esmaga, toda santa batalha ele vai pegar um carinha de nível 3 ou menos e esmagar aquele cara. Bem interessante, bem forte. E aí os campeões que lutam contra gigantes também agora brilham mais. Os dragões, você vai ver que eles estão absurdamente incríveis agora, porque neste mod você não utilizará avatares. Não tem avatar neste mod, tá bom? Então, os dragões eles têm 3 habilidades, e as 3 são muito boas. A primeira é o medo de dragão, tá? Então ele envia de volta, que nem os mortos-vivos, só que direto. Inimigos de nível 4 ou menos nem vai. Nem vai. É um dragão. E aí ele tem um poderzinho que é um Breath Weapon, é o sopro do dragão. Então, o dragão você pode, na batalha, descartar de 1 a 3 cartas da sua mão para dar de mais 1 a mais 3 para ele. Descartei 2 cartas da minha mão lutando com o meu dragão, ganhei mais 2, beleza? E a habilidade mais forte, tá? Inspirada naquele campeão de Darksun, o Tithian, né? Que é um herói de nível 5 que quando ataca e vence, mesmo que ele esteja bloqueado, né? Ele arrasa o reino. Eu acho que isso aqui para dragão é perfeito, tá ligado? Então, os dragões, quando eles vencem, eles arrasam o reino. Não interessa, foram bloqueados e tudo mais, blá blá blá. Eles vão arrasar o reino. E
tem um lado negativo. Os dragões têm o seu tesouro, então para representar isso e também dar uma balanceada nessas cartas que são fortes, porque um dragão geralmente vai ser um monstro, ele vai poder crescer de nível, né, com a habilidade de monstro que eu mostrei antes, né, ele arrasa reinos, então quando ele morre ele vale um espólio de vitória, tá? Então se eu ganhei a batalha e ganharia espólio defendendo contra um dragão, eu ganho 2 espólios de vitória, beleza? E aí vamos por último para o licantropo. Os licantropos das 19 horas até as 5 da manhã, tá? Esse período, né, que vai da noite aí até a madrugada, até quase chegar o raiar do dia, eles ganham um D4 de bônus para bater. É como se eles tivessem tipo aquela temática do lobisomem à meia-noite, né? Utilizando isso para todos os licantropos que a gente tem no jogo, enfim. E aí ele tem uma outra habilidade que é bem interessante, que é, se ele for descartado em batalha, né, ele perdeu a batalha e vai ser descartado. Ou tem um item mágico que descarta licantropo. Ou tem um evento que mata licantropo. Ele tem como regenerar. Então você pode descartar 2 cartas da sua mão e aí você vai retornar o licantropo para a sua mão. Então, só pra gente bater aqui, então tenta ver que existe agora um matchup, né? Então, mortos-vivos, né? Como é que eu bloqueio os poderes aqui que você colocou, cara, desses mortos-vivos, clérigo? Como é que eu bloqueio os poderes do dragão, mano? O cara vencer e arrasar o reino, cara. O cara cuspe fogo, o cara cuspe fogo, cuspe a arma do dragão, né? De sopro. O medo do dragão é ter um herói, né? Como é que eu faço esses licantropos parar de ficar regenerando, cara? Mago. Então, essa é a brincadeira desse mod, beleza? Então agora para encerrar o vídeo eu vou mostrar os outros 2 arquivos e aí a gente taca pau na máquina, beleza? Então a gente tá aqui na minha pasta e aí você vai ver, ó, um dos arquivos é essas cartinhas, então se você não tem dados de RPG você vai poder brincar da mesma maneira, tá? Corta essas cartinhas, põe no sleeve, né? Então as cartinhas elas têm 2 utilidades aqui, tá? Você vai poder embaralhar elas e toda a Santa Fase 4, antes de começar a batalha, puxa uma delas para ver o horário do dia no jogo, não na tua vida real, tá? Então a gente tem os horários aqui, ó, das 5 às 6 amanhecer, das 7 às 10 amanhã, né? Eu dei uma quebrada para poder a gente ter aí 4 cartinhas aí do dia, né? E 4 cartinhas aí mais voltadas para noite, tá bom? Então tem essa parada e se você não tem dados de RPG, você vai poder brincar da mesma maneira. Então quero jogar um D4. Pega as 4 cartinhas que são D4, embaralha e dá pro seu brother puxar uma aleatoriamente, aí sai o resultado do seu dado. Ah, é um D6. Cara, pega os 4 resultados do D4, pega os 2 resultados do D6, você tem agora de 1 a 6, embaralha, né? No brainer, beleza? E fiquem tranquilos, aqui no arquivo vocês estão vendo 2 números 7. Eu não aguento mais mexer nesse arquivo, cara. Tá? Fiquem tranquilos, o número 8 estará lá no arquivo quando você baixar ele, beleza? Os pontos de vitória, e aí o último arquivo que a gente tem aqui, deixa eu ver, a gente tem os tokens para você marcar os seus pontos de vitória e recortar. Se você quiser usar o bônus de mundo, você vai ver que tem um iconezinho no tabuleiro de controle, quando você tem 3 reinos no mesmo mundo, né, os seus campeões daquele mundo ganham bônus para atacar e defender reinos daquele mundo, daquele cenário de campanha. Pode chegar até 2 bônus desses. Você vai ver lá que tem um iconezinho de bônus de mundo. Tem aqui os tokenzinhos e os tokenzinhos para você marcar o crescimento dos seus monstros, beleza? E que mais que a gente tem aqui? Hora do dia. E aí a folha de construção dos decks, tá bom? Aqui você vai ter aqui um lembrete do jogo normal 50 pontos, do jogo logo 100 pontos. Pode jogar uma campanha, melhor de 3 com 100 pontos cada uma, pra você passar a tarde jogando, né? E aqui a gente tem 2 fontes de pontos de vitória, que aqui é bem importante. Então você ganha os pontos de vitória por turno com o número de reinos que você tem, né? Os fortificações também dão mais 1, mas cada batalha que você vence te dá um victory point, isso é bem legal. E arrasar o reino vai te dar um victory point. Dragões vão virar máquinas de Victory Points. Cara, deu pra entender porque que não tem avatar. Aqui é Dungeons and Dragons. Então os dragões realmente são muito interessantes. Venci a batalha e arrasei o reino. Ganho quantos pontos? 2, né? Construção do baralho. Então aqui tá a recomendação. Note que eu coloquei mínimo para feitiços de mago, para feitiços de clérigo, que aliás está com C, clérico, né? Para você ser obrigado e se, eu não quero pôr clérigo no meu baralho, que ideia idiota.
Cara, usa essas cartas pra reconstruir reino, caramba. Né? Usa essas cartas pra bater com os heróis lá, que tem habilidade pra descartar a carta da mão pra bater. Usa essas cartas pra ativar a sopro do dragão, né? E aí a gente tem uma regrinha aqui que é bem divertida, principalmente pra você que tem cartas de Spellfire da primeira edição que saíram pela Abril. Tem várias cartas que não tem poder nenhum, e aí na lógica do Spellfire elas são absolutamente inúteis. Agora, com essa brincadeira, não serão. Então, cartas que não tem texto especial não contam pro limite de carta do baralho, nem pro limite do tipo de carta do baralho. Então, se eu posso ter no máximo, sei lá, 30 campeões aqui, ó, né, e tem uma exigência, tem que ter pelo menos 5 mortos-vivos e 5 monstros, né? Aliados a mesma coisa, tem que ter pelo menos 5 mortos-vivos, tá? Tenta cumprir, não sei a coleção que você tem aí. Se der, faz que fica bem legal para poder manter essa guerra do morto-vivo contra o clérigo. Campeões de nível 4 ou menor que não tem texto nenhum, tem vários desses, né? Você pode ter até 5 desses entrando no seu baralho sem valer nada no limite de campeões, nem no limite do deck. Aliados de nível 3 ou menos, né? Então, mais 3, mais 2, mais 1, pode ter até 10 desses no seu deck a mais, que tá tudo certo, desde que eles não tenham nenhum texto. E por aí vai, tá bom? Cada uma das cartas, né, de feitiço, de mago, de clérigo, poder psionico, habilidade de ladrão, Blood Ability, você pode colocar até 5 dessas que não tenha nada, ela tem que ser de mais 1 a mais 6, sem nenhum texto. Você pode colocá-las no seu deck, que elas não vão contar no limite. E aqui tá a recomendação final, tá? Remover e não usar de maneira alguma nesse mod nem cartas de combate desarmado, nem avatares, nem cartas de regra, nem cartas de dungeon ou masmorra, beleza? Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar hoje. Você, por favor, deixe seu comentário. Deixe seu comentário principalmente se você baixou os arquivos, foi jogar com seus brothers, né? Testou, tem um feedback para passar. Se você está conhecendo o canal agora, por favor, pense em se inscrever no canal, né? Eu falo bastante aqui sobre as coisas que eu gosto, né? RPG, card game, eventualmente se falar de videogame, geralmente vai ser jogo de velho, retro gaming. E uma outra parada bem interessante, tá? Tô com a ideia de fazer lives, de repente, voltar para aquele site de lives, mas com objetivos muito claros, no sentido de fazer live para jogar com você que está aí do outro lado, através do Tabletop Simulator. Se você tem esse aplicativo, né, pela Steam, então eu penso em, de repente, pegar lá o workshop, que tem as cartas de Spellfire já gratuitas ali, dá para jogar, e brincar ali, né? A gente jogar em live e conversar via Discord e tal. Se você acha que é uma ideia legal, pô, manda um comentário. E eu vou deixar também dessa vez não só a recomendação aí de curtir o vídeo, comentar o vídeo, né, e se inscrever no canal, mas também vou deixar aqui o meu Instagram, porque, enfim, eu tô compartilhando esses arquivos no melhor estilo CPF, né? Pessoa física. Então num drive. Se logo depois que eu liberar esse vídeo alguém falar, cara, eu não consegui baixar, eu vou mudar o esquema e vou colocar e-mail por e-mail de pessoa autorizada. Então acho que o Instagram é um bom caminho pra gente se comunicar. Então, se não rolar, cara, entra no meu Instagram, me segue lá, @zelargroselha, manda um DM, eu te respondo e sem galho, tá bom? E eu acho que é isso, tá? Lembrando que eu também vou ver se eu gravo um vídeo desses em inglês pro pessoal que joga Spellfire aí em todos os outros países que não falam português, que tem aquela comunidade no Face, que eu acho que é muito gente boa também. E vou deixar o link aqui também no vídeo em português dos dois caminhos, tá? Você pode baixar os arquivos em inglês, pode baixar os arquivos em português, vai dar na mesma, beleza? É isso que eu tinha pra falar. Fica com Deus, tomara que eu melhore dessa gripe logo, que eu cortei bastante tosse durante essa edição, e é isso. Fui.